Ao longo dessa aula, vamos estudar uma das disciplinas mais importantes das finanças corporativas, da estratégia empresarial e dos investimentos. Mais do que aprender fórmula ou modelos matemáticos, nosso objetivo será compreender a lógica que sustenta a criação de valor nas organizações. O valuation não é apenas uma técnica financeira, ele representa uma forma de pensar os negócios. É uma ciência que busca estimar o valor econômico de uma empresa e, ao mesmo tempo, a arte de interpretar sua capacidade de gerar riqueza de maneira sustentável no futuro. Como afirma o professor Damodaran, uma das maiores referências mundiais em valuation, nenhuma avaliação é composta apenas por números. Toda avaliação é resultado de uma combinação entre uma narrativa estratégica consistente e fundamentos financeiros sólidos. Em outras palavras, o valuation procura responder uma pergunta que acompanha investidores, empresários e executivos há muitas décadas. Quanto realmente vale uma empresa? Mas essa pergunta, embora pareça simples, é uma das mais complexas do negócio. O valuation não busca descobrir um número exato, ele busca estimar com rigor técnico, racionalidade econômica e visão estratégica o valor intrínseco de um negócio com base em sua capacidade futura de gerar riqueza. Imagine duas empresas que faturam exatamente 100 milhões de reais por ano. A primeira possui uma marca pouco conhecida, margem reduzida, intensa concorrência e clientes pouco fiéis. A segunda possui uma marca consolidada, liderança em seu segmento, elevada fidelização, excelente governança corporativa e a capacidade de aumentar preços sem perder cliente. Embora ambas apresentam exatamente o mesmo faturamento, qualquer investidor experiente compreenderá imediatamente que essas empresas não possuem o mesmo valor econômico. Essa diferença revela a essência do valuation. O verdadeiro valor de uma empresa não está no tamanho da sua receita, está na qualidade, na previsibilidade e na sustentabilidade dos fluxos de caixa, que ela será capaz de gerar ao longo do tempo. Em termos executivos, podemos definir o valuation como um processo técnico de estimar o valor econômico intrínseco de uma empresa, de um ativo ou de um investimento. Enquanto a contabilidade registra o acontecimento do passado, o valuation olha para o futuro. O contador procura responder quanto a empresa possui hoje. O especialista de valuation procura responder quanto essa empresa será capaz de produzir riqueza durante o próximo ano, os próximos anos. Essa mudança de perspectiva representa um dos maiores diferenciais entre a contabilidade tradicional e as finanças corporativas modernas. O Damodaran ensina que toda avaliação combina elementos indispensáveis como narrativa e números. A narrativa explica por que a empresa deve crescer. Os números mostram se esse crescimento é financeiramente possível. Uma narrativa brilhante, sem sustentação econômica, produz um valuation fantasioso. Da mesma forma, um modelo extremamente sofisticado, baseado em premissas irreais, também perde completamente sua utilidade. O grande avaliador de empresa é aquele que consegue equilibrar a estratégia econômica, gestão e matemática financeira. Outro aspecto fundamental é compreender o verdadeiro objetivo do valuation. Muitas pessoas acreditam que o valuation avalia uma empresa.
Na realidade, ele avalia algo muito mais profundo. Ele procura medir a capacidade da empresa de gerar caixa, a capacidade desse caixa, a previsibilidade desse caixa e a sustentabilidade dessa geração de riqueza ao longo do tempo. Por esta razão, empresas não valem apenas ativos físicos que possuem, elas valem principalmente pela riqueza que conseguirão produzir no futuro. E justamente aqui que surge uma das maiores confusões no mercado. A diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que alguém está disposto a pagar por um ativo em determinado momento. Valor é a capacidade econômica desse ativo de produzir riqueza ao longo do tempo. O preço pode variar diariamente em função das emoções do mercado, das notícias, das ofertas e da demanda, ou até mesmo do comportamento dos investidores. O valor, entretanto, muda muito mais lentamente, acompanhando a evolução dos fundamentos da empresa. Os maiores investidores do mundo construíram suas fortunas explorando exatamente essa pequena diferença que a maioria das pessoas não percebe entre o preço e entre o valor. Quando o mercado precifica uma excelente empresa, abaixo de seu valor intrínseco nasce uma oportunidade extraordinária de investimento. Outro conceito indispensável é compreender o que realmente significa criar valor. Uma empresa não cria valor simplesmente porque aumenta o seu faturamento. Ela cria valor quando consegue transformar o capital investido em retornos superiores ao custo desse capital. Em outras palavras, crescer sem rentabilidade pode destruir riqueza. O crescimento somente aumenta o valuation quando vem acompanhado de eficiência operacional, geração consistente de caixa e retorno superior ao custo do capital. Todo valuation de alto nível repousa sobre 5 grandes pilares. O primeiro é a capacidade de geração de caixa. A empresa consegue transformar suas operações em caixa de forma consistente. O segundo é o potencial de crescimento da empresa. Existem oportunidades reais de expansão sustentável. O terceiro é o nível de risco. Quais fatores podem comprometer os resultados futuros? O quarto é a vantagem competitiva. A empresa possui diferenciais difíceis de serem copiados pelos concorrentes. E o quinto pilar é a qualidade da gestão. A liderança é capaz de alocar recursos, executar estratégia e tomar decisões de que ampliem continuamente o valor econômico da organização. Esses 5 pilares sustentam praticamente todos os modelos modernos de valuation. A matemática do valuation também depende diretamente da estratégia empresarial. É nesse ponto que a contribuição de Michael Porter se torna indispensável. Empresas que possuem vantagens competitivas sustentáveis conseguem preservar margem superior, defender participação de mercado, crescer de forma consistente e produzir fluxo de caixa muito mais previsíveis. Como consequência natural, seu valor econômico aumenta. Por esta razão, o valuation estratégia e disciplina é indispensável, são inseparáveis. Da mesma forma, o marketing exerce influência diretamente sobre o valor econômico da empresa. Philip Kotler e Kellen Lehner demonstram que marcas fortes reduzem o custo de aquisição de clientes, aumenta a fidelização, fortalece a percepção de valor e amplia o mercado, o poder de precificação. Empresas capazes de vender
mas cobram preços superiores e manter cliente por longo prazo. Períodos dependem e tendem a apresentar maior geração de caixa e, consequentemente, valuations significativamente superiores. Isso demonstra que marketing não é apenas uma função comercial. O marketing é um dos principais motores que criam valor econômico para a empresa. O profissional de valuation, portanto, não limita sua análise ao lucro ou ao faturamento. Ele procura responder perguntas muito mais profundas. O negócio é sustentável, a empresa continuará relevante daqui a 10 anos, o mercado continuará crescendo, a vantagem competitiva é defensável, a gestão sabe alocar capital com eficiência, a marca possui forças suficiente para preservar a sua margem, os riscos são compatíveis com o retorno esperado. São essas perguntas que diferenciam uma avaliação superficial de uma análise verdadeiramente estratégica. Ao final desse primeiro módulo, espero que tenham ficado claro que o valuation é muito mais do que uma técnica financeira. Ele é uma disciplina multidisciplinar que integra finanças corporativa, estratégia competitiva, marketing, brand, governança, gestão econômica para estimar o valor econômico de uma empresa com base em capacidade futura de gerar riqueza ao seu negócio. Seu propósito não é descobrir um número absoluto, mas construir uma estimativa fundamentada, coerente e tecnicamente defensável. Nos próximos módulos, aprofundaremos cada um desses pilares e veremos como transformar conceito estratégico de modo que estimar o valor intrínseco de qualquer empresa. Porque, no final, o valor de uma empresa, de uma organização, ela não nasce de uma forma isolada. Ela é consequência da interação entre geração de caixa, vantagem competitiva, qualidade da gestão, força da marca, inovação, governança e a capacidade de adaptação ao longo do tempo. Esse será o princípio orientador de toda essa aula. O valor é consequência da excelência empresarial e o valuation é a ferramenta que transforma essa excelência em uma estimativa econômica racional. Muito obrigado pela sua atenção de sempre. Eu sou Alcides, sou CEO aqui da BMGK Capital e será um privilégio conduzir você nessa jornada de conhecimento sobre valuation, estratégia e criação de valor empresarial. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio.